Vitor de Paula Ramos, que alegria te receber. Muito bom ter essa oportunidade de estar aqui contigo para nós discutirmos esse tema da prova, que é um tema fundamental para o direito processual. Nós falávamos há pouco que não se limita à prova no processo civil, à prova no processo penal, à prova no direito tributário, né? Mas o tema da prova é um tema que corta transversalmente o direito e vai para além do direito. É uma questão que diz respeito à epistemologia. O Vitor, ele hoje está estudando, fazendo uma pesquisa de pós-doutoramento na Northwestern University com o Ronald Allen sobre a prova documental. Já escreveu 2 livros que eu recomendo sobre essa nova perspectiva de prova, a tese de doutorado Prova Testemunhal e a dissertação de mestrado que eu tive o prazer de arguir, o ônus da prova no processo civil, e se alinha a uma linha de pesquisa que muito interessa ao direito processual como ciência, porque é uma linha de pesquisa que procura fazer um depuramento epistemológico dos estudos de prova. Por isso, até o subtítulo do livro da prova testemunhal, do subjetivismo ao objetivismo, do isolamento científico ao diálogo com a psicologia e a epistemologia. Então, uma oportunidade muito grande que o Vitor nos dá, um dos brilhantes jovens doutores que nós convidamos para fazer parte aqui do nosso grupo de pesquisa, apresentando a sua visão sobre temas recentes, atuais e polêmicos. Um colega que eu tenho o prazer de conhecer há tantos anos, conheço desde a época da graduação, sempre foi destacado, sempre foi estudioso, sempre foi um pesquisador muito sério e comprometido, sem perder a leveza e a simpatia. Estudou com o professor Jorge Ferrer, estudou com o professor Daniel Mitidiero, e essas linhas todas nos aproximam muito. Tradutor de Michele Tarufo, tradutor de Jorge Ferrer, Vitor de Paula Ramos. Você tem a palavra, meu querido amigo. É um prazer te ter aqui no nosso grupo de pesquisa Fundamentos do Processo Civil Contemporâneo. Poxa vida, muito obrigado. Para mim é uma enorme satisfação estar aqui hoje. O professor Hermes, como colocou, não só faz parte da história, da minha história afetiva dentro do direito, porque somos amigos já há muitos anos, mas também academicamente nossas trajetórias se cruzaram na minha banca de mestrado, onde tivemos uma longa e profícua arguição que foi muito. A minha mãe quase infartou, coitadinha da minha mãe, mas no final das contas todos sobreviveram. Então, quero agradecer imensamente, professor Zanetti, é realmente um grande prazer estar aqui hoje e sabe que a admiração ela é totalmente recíproca. Eu vou iniciar contando um pouco dessa ideia que o professor Hermes colocou da nossa escola, do que a gente está propondo nesse novo momento do direito probatório. E para isso eu vou contar brevemente aos colegas e às colegas a história de como é que a gente chegou aqui. Basicamente, como os colegas e as colegas sabem, a processualística clássica, lá o Chiovenda, nos Principi, o Carnelucci com a prova Tivile, deram um embasamento que serviu de raiz para toda a nossa processualística em termos do nosso direito probatório, que é um direito probatório baseado em regras. O saber quantas testemunhas que podem ser indicadas, saber o ônus da prova no caso A, no caso B, no caso C, de quem que o documento escrito quando ele tem assinatura, quando não tem. Então, é uma visão do direito probatório, essa da processualística clássica, muito centrada na ideia de que o que nós fazemos no direito, em termos de prova, é uma coisa completamente diferente, completamente única
em relação ao que se faz em qualquer outro raciocínio de apuração de fatos. Em 1992, o professor Michele Tarufo escreve um livro então muito importante, que é o livro La Prova dei Fatti, no qual o professor Tarufo vai então chamar a atenção da processualística para aquilo que depois ficou conhecido como dar-se mais importância para o raciocínio probatório do que para necessariamente as regras. Não que as regras não sejam importantes, claro que são muito importantes, mas para a ideia de que nós precisamos melhorar o nosso processo. E aí o Hermes colocou muito bem, é o processo civil, é o penal, é o trabalhista, mas a nossa ideia de melhora disso é ter formas mais confiáveis de apurar a verdade. E isso como que então o Tarufo iniciou lá atrás, nos anos 90, nos ordenamentos civil law. Então ele nos chama atenção dizendo o seguinte: olha, se nós queremos realmente falar de busca da verdade, de busca do que aconteceu no mundo lá fora, o que nós temos que fazer é ir beber lá na fonte da epistemologia, que é a epistemologia, que é a corrente da filosofia que estuda a obtenção de conhecimento, é o setor da teoria que nos dá embasamento para saber quando que a nossa busca pelos fatos está sendo bem feita e está sendo mal feita. Então, o Tarufo, depois com os seus escritos que seguem, ele vai nos demonstrando aí a importância de epistemólogos até então desconhecidos para o direito, como Alvin Goldman, como a Susan Haack, uma tradição de epistemólogos que entram aí. E o Tarufo, à sua época, estava muito preocupado em reconstruir uma teoria geral da apuração dos fatos. Então, esse livro de 92, na minha opinião, é um livro que é um marco. E a partir disso, ali já no início dos anos 2000, um jovem filósofo espanhol chamado Jordi Ferrer se aproximou do Tarufo para pedir para traduzir um livro dele para o espanhol, que era esse livro da prova dos fatos, que veio a ser traduzido pelo Jordi Ferrer como La Prueba de los Hechos. Foi publicado, agora não me lembro de cabeça, se é 2002 ou 2005, essa tradução foi publicada. E o Jordi Ferrer, então, logo na sequência, já professor, primeiro ali em Barcelona, depois em Girona, se estabelece em Girona, que é uma universidade pequena, e cria lá uma cátedra, que é a Cátedra de Cultura Jurídica, que vira, então, entre os anos 2010 e 2020, vira o grande centro de direito probatório dos ordenamentos de civil law, inserido na tradição do Tarufo. Então, o Jordi Ferrer, nos anos seguintes, ele desenvolve duas monografias, que uma é Prueba y Verdad en el Derecho, a prova e a verdade no direito, demonstrando, então, na esteira do Tarufo, que a prova e a verdade têm uma relação teleológica, nós vamos falar sobre isso depois, e mais para frente, então, desenvolvendo uma teoria sobre a valoração da prova, da valoração, que ele chama da valoração racional da prova, partindo de toda a ideia de que a processualística sempre falou de valoração livre, valoração racional, sana crítica, valutazione libera, mas não tinha critérios claros de como fazer esse raciocínio. Então, o Jordi Ferrer tenta fazer isso. Isso nós estamos nos anos 2005, 2007, no âmbito de teoria geral, ainda muito preocupada em desenvolver as relações entre prova e verdade, saber qual é o papel do juiz. E a minha primeira obra, que é essa aqui que está na tela, que é o Anos da Prova, a primeira edição é de 2015 e a segunda edição é de 2018, ainda se insere também numa preocupação mais macro, mais ampla,
de teoria, de formar uma teoria geral. Então, quando a gente está falando de ônus da prova, vem a ideia lá do artigo 373, mas eu estou preocupado aqui, né, nessa obra, em desenvolver a distribuição das tarefas probatórias entre os sujeitos do processo, entre as partes e o juiz, vendo a partir do desenvolvimento do que é ônus e do que é dever. Quando eu vou para Girona em 2015 para fazer o meu doutorado, e aí eu já frequentava Girona, já peguei frequentando lá Girona desde 2012, que eu peguei bem a fase dessa estruturação dessa escola, que virou a Escola de Girona, que é uma escola de raciocínio probatório. Não por acaso a Escola de Girona não se chama de Escola de Direito Probatório, porque essa escola ela se baseia justamente nessa ideia de que o que importa é o raciocínio probatório. É como eu vou enxergar a prova dos fatos da mesma forma com um estudo científico que quer comprovar se um medicamento faz bem ou não faz, eu quero comprovar se a vitamina D tem efeito para X ou para Y, nada diferente do que nós estamos vendo, por exemplo, com essa pesquisa toda que está acontecendo agora em relação ao coronavírus. E então, quando eu chego em Girona, em 2015, a primeira conversa que eu tenho com o Jordi é assim, olha, eu tenho me interessado muito por estudar epistemologia, mas eu acho que só a epistemologia não vai nos ajudar. Porque tem muitas coisas que a epistemologia nos diz, olha, temos que saber onde estão as fontes confiáveis, mas não nos indica a epistemologia onde estão as fontes confiáveis, né? Então, a minha tese de doutorado, ela parte da ideia de que nós no direito temos um arcabouço teórico em volta da prova testemunhal absolutamente focado em regra e saber, antigamente as pessoas que não eram dignas de fé não podiam depor, prostituta, não sei quem, não podia depor, e muito pouco na qualidade da informação obtida. Então, a ideia da minha tese de doutorado foi retirar a prova testemunhal disso que eu chamo desse isolamento científico para levar a um diálogo com o que há de mais moderno na psicologia do testemunho, ou seja, os estudos sobre percepção, sobre memória, sobre recuperação, e também da epistemologia, saber quando que a gente tem base racional para confiar numa prova e quando que não tem. Tá? Então, esse é o aporte. Mas aí vejam os colegas que eu já estou inserido num segundo momento, né? Então, o Jordi e o Tarufo estavam... O Jordi e Tarufo, eu estou citando dois. Poderíamos falar da Marina Gaspon, poderíamos falar do Daniel Gonzalez Laguier, a Daniela Catino, no Chile. Tem vários nomes aí que estão desenvolvendo essas ideias. E eu sou de uma geração que já está entrando e adentrando em desenvolver as ideias do Tarufo e do Jordi para dentro do processo. E aí a minha formação de processualista. Eu não sou originalmente filósofo, ao contrário do Jordi. Então, a minha formação é de processualista. O que me interessa com processualista? Então, é falar sobre a prova testemunhal. Agora estou desenvolvendo minha tese de pós-doutorado sobre prova documental. A Carmen Vaz, testemunhal, antes de mim, ela fez com